Globo ao vivo e em definitivo aqui direto do estádio de Wimbledon, começando mais um jogo. Agora é Pastor Lamartine e Ângelo Basso jogando. O time vem forte, a base vem firme, né? O professor Lamartine aí vem treinando o time com muita eficiência. Muita gente querendo, né, ver só glória misturado com aleluia. Muita gente querendo ver no que vai dar essa live, prontos para serem agraciados pela obra de Deus, não fazem noção do que irá acontecer. Esperarei o pastor Lamartine entrar e assim desligarei os comentários, porque vós outros, treteiros de plantão, não merecem o amor do meu coração. Ai, ai, ai. Cadê? Cadê vocês, irmãos da oração? Ó, e vai começar. Tchau, comentários. Oi! Tudo bem, meu irmão? Muito Ei, meu prazer. querido, tudo bom? Que prazer. Beleza? Prazer é meu. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente conversar. Eu sei que você tem uma agenda bem cheia, que estava gravando podcast hoje o dia inteiro. Então, Tava, o muito dia obrigado inteirinho. por me receber, por me ouvir, por estar aqui junto, viu? Bom, Prazer é meu, já te conheço, tanto de ouvir falar por outras pessoas e nossa, então já me também. perdoa. Então, assim, ó, deixa eu explicar para o pessoal que está ouvindo. Muita gente, quando a gente postou que ia ter a live, falou assim: ai, Ângelo, então você vai falar pro pastor Lamartine que você é pós-tribulacionista, você vai convencer ele a virar pós-tribulacionista. Aí eu fiquei pensando assim, uai, quer dizer que quando os irmãos conversam, eles só podem conversar sobre o que discorda. O que concorda tá proibido, né? Então, a gente tem mais coisa que concorda do que com todas as outras linhas, mas tem que brigar, né? Então, só para dizer que não é não tem nenhum tipo de pensamento meu nisso. O que eu queria era poder ouvir o irmão a respeito do assunto de discernimento dos tempos. Então, eu vou chutar a bola aqui, ler uns versículos, e aí vou deixar o irmão liberar o que sentir. São alguns versículos que eu sempre leio quando eu estou refletindo sobre isso, né? O primeiro versículo que sempre quando eu estou pensando sobre discernimento de tempos está em Gênesis, quando fala que Deus criou os luminares, né? Então, ele diz que criou, vamos ver aqui, taranã, diz o seguinte, Qual que é o texto? Gênesis, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre dia e noite, e sirvam ele de sinais, tanto das estações, como dos dias e dos anos. Então, para mim, esse aqui seria como que uma primeira menção desse aspecto, dessa realidade, né? Depois, no meio não é exatamente no meio, mas ali no Antigo Testamento, em Crônicas, falando sobre os filhos de Sacar, 1 Crônicas 12, 32, né? Passagem muito conhecida da igreja. Deixa eu achar ela aqui. Vamos lá, 1 Crônicas. Acho que é primeiro, que eu confundo muito.
1 Crônicas 12, versículo 32, diz assim: do povo de Issacar, 200 dos seus chefes, conhecedores dos tempos. Esse versículo eu acho lindo. Queima, cada vez que eu leio, queima meu coração de imaginar que tinham homens ali junto com Davi que discerniam os tempos, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel deveria de fazer e todos os seus parentes sob suas ordens. Um outro versículo no Novo Testamento, Mateus capítulo, porque não podemos deixar jamais Jesus de fora da nossa formação aí do pensamento. Mateus capítulo 16, quando os fariseus questionam a Jesus, pedindo um sinal a Jesus, né? O Senhor responde dessa maneira. Tem outros versículos semelhantes a esse, mas Mateus 16, a partir do versículo 1, diz assim: então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: ao cair da tarde dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Eu vou pular Lucas 21, que é uma passagem tremenda que fala que perderam o tempo da visitação, né? E vou direto para a minha última leitura. Vou pular Atos também e vou direto para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2 e 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: irmãos, não é necessário que eu vos escreva. Sempre quando eu leio essa frase, eu me sinto mal. Porque Paulo falou para uma igreja que ele não precisava escrever algo para ela. Então, assim, era uma igreja que estava boa. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, quando estiverem dizendo paz, segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como as dores de parto a uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O que me chama a atenção mesmo é o versículo 1, né? Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Então, eu vejo que tem esse assunto na Bíblia, do início ao fim, né? O tempo, tempos e épocas, estações e discernimento. E eu acredito que isso faz parte do serviço do ministério da palavra, servir a igreja mostrando isso. Então, o meu coração, o meu anseio é poder te ouvir quanto a isso, quanto tanto ao assunto em si, ou seja, o conceito teológico em si, se você quiser expor ele, quanto a também aquilo que você sente e percebe sobre os tempos e as épocas que nós nos encontramos no momento. Então, por favor, irmão, tenha liberdade, eu quero muito te ouvir. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu também acho super saudável poder conversar com pessoas que têm uma opinião diferente. Eu sou muito amigo do Rafael Bittencourt, que é pós-tribulacionista também. Inclusive, semana passada eu fui convidado pelo Vilela para falar na Inteligência Limitada lá, e ele falou: pastor, vamos falar sobre o fim dos tempos? E eu falei: vamos. Ele falou: você poderia convidar alguém? E eu imediatamente liguei para o Rafael e falei: Rafael, vamos lá falar sobre isso e tal. E ele é uma pessoa que pensa diferente de mim sobre esse aspecto, mas em todos os demais a gente concorda, e ele também é um craque no estudo da palavra. Então, só para dizer que eu acho que a igreja ela precisa aprender a conviver com os diferentes e saber que existem pessoas boas dos outros, de todos os lados, né? Pessoas teologicamente falando consistentes. E, portanto, eu acho que existem coisas tão mais importantes para que nós sejamos dogmáticos,
Essa é uma questão importantíssima no que diz respeito ao tempo pelo qual nós passamos. E eu até brinquei com o Rafael lá, eu disse assim, olha, Rafael, embora tenha muita convicção do pré-tribulacionismo, eu sempre digo para Deus o seguinte, Deus, entretanto, se não for assim, eu quero estar pronto para a grande tribulação. E eu disse, se eu estiver errado e você estiver certo, eu tenho que estar pronto. Contudo, se eu estiver certo e você estiver errado, você vai subir do mesmo jeito. Então... Exatamente. Exatamente. Então, eu falei, então, de qualquer forma, todos nós temos que nos preparar para isso. Amém. Bom, aquele texto de Gênesis capítulo 1, em primeiro lugar, certamente, os luzeiros, o sol e a lua, foram criados para iluminar a noite, né? e o dia, né? O sol e a lua. Mas também eu vejo ali como Deus dando logo uma dica para todos nós de que quando chegasse o tempo em que as coisas fossem acontecer, um dos sinais importantíssimos seria os sinais nos luzeiros. Uau. E a gente vê Jesus falando sobre isso, né? Sobre o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. Ou seja, sem dúvida alguma, Deus vai usar destes luzeiros para avisar. Uau. Avisar o povo para que se prepare. Entendeu? Então, discernir os tempos é maravilhoso. O texto de 1 Crônicas, eu acho assim, uma inteligência extraordinária de Davi, ou talvez uma sabedoria divina, que entre os muitos guerreiros que ele tinha, né, pessoas que vão fazer a guerra no mano a mano, atirando flechas, usando espadas, ele precisava de gente que tivesse uma capacidade intelectual e até espiritual para ler o que estava acontecendo. E ainda hoje isso é muito importante. Em qualquer que seja a área, seja na vida profissional, seja na vida política, seja na geopolítica, que é um tema que eu amo, que eu estudo, discernir o que está acontecendo, a intenção que está por detrás, é muito importante. E nesse podcast mesmo que eu fiz com o Vilela, a gente falou todo o tempo sobre essas guerras e, obviamente, falando dos aspectos mais assim exacerbados, mais aparentes, mas também procurando discernir os verdadeiros motivos e as intenções e levando para os aspectos bíblicos, porque eu creio que tudo está sendo, de fato, regido por Deus e as coisas estão caminhando para cumprir as profecias. E a mesma coisa de Paulo falando, né? Porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava cheia de confusões a respeito da vinda de Jesus. Inclusive, alguns acreditavam que ele já tinha vindo. Então, ele começa dizendo, olha, se alguém vier dizendo que eu escrevi uma carta de que o dia do Senhor já veio, não, vocês não caiam nessa, de modo nenhum, ninguém vos engane. Por quê? Porque ele fala que primeiro os mortos em Cristo, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e tal. O discernimento que eu tenho hoje, Ângelo, é que nós estamos vivendo o período chamado de princípio de dores, em que Jesus comenta todos aqueles sinais que aconteceriam ao mesmo tempo. Guerras e rumores de guerras, não é? Falsos cristos aparecendo, pestilências, terremotos, maremotos, né? A Bíblia fala, né, que o mundo, né, as nações ficarão perplexas com o bramido do mar, o rugido do mar e as ondas, né? Aí alguém vai dizer, mas pastor, sempre houve terremoto, sempre houve maremoto. A diferença é que Jesus disse que o mundo ficaria perplexo quando visse essas coisas. Naquele tempo, se uma tsunami acontecesse numa nação, a do lado não ia saber que tinha acontecido. Mas no tempo em que Jesus profetizou... E o rumor de guerra já implica que vai divulgar o assunto, né? Que há divulgação e as pessoas vão saber, ou seja, fala de um tempo de globalização, fala de um tempo de acesso à informação através da internet. No passado, quando eu comecei a estudar o tema, eu dizia que era televisão. Hoje a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Então, a gente vê o esfriamento. O apóstolo Paulo fala
sobre apostasia, né? Nós vivemos no tempo da apostasia. Sim. Jesus fala que, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então, você vê a apostasia acontecendo, o amor de muitos esfriando, né? A gente vê hoje, no meio da igreja, tanta teologia do inferno, entendeu? Onde o homem é o centro, e não a cruz, e não o evangelho. Então, nós estamos vivendo nesse período de engano, de multiplicar da iniquidade, onde o certo é errado e o errado é certo. A gente não pode afirmar que estamos na geração, porque eu sei que os teus seguidores, assim como os meus, sempre querem saber a data, quem é o anticristo. Eu costumo dizer, olha, gente, a expectativa de que seja agora, nessa geração, todas as gerações antes de nós tiveram. E Jesus permitiu isso para que todos se preparassem para esse dia. Contudo, nunca houve tantos elementos que se compõem juntamente e que, de fato, revelam que está chegando a hora. Então, quando o texto que você falou, só para concluir. Um sinal bíblico, não. Eu não diria nem bíblico, assim, bíblico no sentido de Bíblia. Mas tem um sinal que, para mim, independente de ser um sinal claramente bíblico, mas o fato de Israel ter voltado para a terra, por mais que não esteja assim, ipsis literis, porque eu sei que até mesmo alguns rabinos vão discordar que o retorno da terra é o cumprimento de algumas profecias. Tudo bem, eu não vou nem brigar por isso. A questão só é, criou o palco para o show acontecer. Veja bem, o Ângelo, se a gente falar da grande tribulação, por exemplo, lá em Daniel capítulo 9, versos 24 em diante, quando fala que o anticristo vai fazer um acordo de paz por 7 anos e que no meio do acordo ele vai romper porque ele vai fazer cessar, né, os sacrifícios, as ofertas de manjares, para que isso aconteça, tem que ter um templo. Para que eu tivesse um templo... A desolação também, Mateus 24:15, tem que ter o templo. Exatamente. No sábado, tem que ter o Shabat. É isso. Se não tivesse Israel voltado para a terra, não haveria o cumprimento dessas coisas. Antigamente, eu cria que ali, das 70 semanas, eu acreditava que, quando fala na metade da semana fará cessar o sacrifício, eu acreditava que era Jesus. Mas assim, eu acreditava com tudo, pregava, até que um dia o irmão Joe Richardson, né, lá dos Estados Unidos, ele fez uma exposição de todos os versos de Daniel. Eu fiquei tão envergonhado, eu falei, nossa, ainda bem que eu escrevi minha escatologia de lápis, vou ter que mudar de opinião. Então, o abominável da desolação, a gente sabe que Antíoco Epifânio, ele entrou no Santos dos Santos, né? E ali sacrificou um porco no sacrifício e botou uma estátua de Zeus. Jesus olha para o passado, né? Mas ele diz que vai acontecer de novo no futuro. Então ele diz, quando virdes, né? E você falou uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente vê claramente que o contexto lá de Mateus 24 está falando de volta ao povo de Israel sendo perseguido, porque orem para que essa fuga não aconteça no inverno, aqueles que estiverem, né, no alpendre não voltem para pegar as coisas, orem para que essa fuga não seja no sábado. Por quê? Porque todas essas coisas, fala da Judéia, os que estiverem na Judéia. A gente vê claramente que, nesse momento, é quando o anticristo vai romper. Eu tenho obviamente, isso é uma conjectura, eu creio que o anticristo ele vai entrar no Santos dos Santos, provavelmente na inauguração, ou um pouco após a inauguração. Na inauguração, mesmo que antes já estejam começando a fazer os sacrifícios, as ofertas de manjares. E ele vai entrar lá e vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou Deus, que eu sou o Mashiach, e quer saber a verdade? Eu sou. E aí os judeus vão dizer, pera lá, mas você não é sumo sacerdote, você não pode entrar aí. E aí, nesse momento, ele rompe. E, na minha maneira de entender, nós estamos com todas as coisas sendo preparadas. Lá em Israel, por exemplo, você tem o Instituto do Templo, Sim, que já tem todos os utensílios do templo, a menorá, os garfos que vão mexer lá no altar de sacrifício, as vestimentas sacerdotais. Só falta
Arca da Aliança. Uhum. Os Koanims, que são os sacerdotes de família sacerdotal, já estão treinando os sacrifícios no deserto. Eles já Vamos têm lá. a planta do templo para ser Só para o construída. povo sentir um... A gente abre um pouquinho assim, só para o povo ficar nervoso e depois a gente volta para o normal. Você acha que os Copper Scrolls, os rolos lá de bronze, aquele tesouro lá de Qumran, a arca está lá? Ou você acha que a arca está no céu quando mostra Apocalipse? Não, Ou uma terceira coisa? eu penso que a verdadeira arca está no céu, assim como o verdadeiro Santos dos Santos está nos céus. Mas ela não vai descer para a terra. Na minha opinião, ela vai ser encontrada ou vai ser refeita. Entendeu? Mas você acha que aquela arca que está no céu é a arca que Moisés fez a réplica ou aquela arca Não. é a arca que estava na terra e Não, subiu para o céu? eu não acho que ela sumiu de maneira sobrenatural. Eu acho que é muito mais provável que Nabucodonosor, quando destruiu o templo, tenha levado. Entendeu? Há aqueles que acreditam que a rainha de Sabá, quando teve com Salomão, percebendo a idolatria dele, teria levado para a Etiópia. E por isso que hoje você tem aquela seita, né, que guarda aquela caverna, e muitos defendem que seja lá. Eu, pessoalmente, não tenho uma posição formada. Há muito tempo atrás eu vi... Daquele lugar lá dos pergaminhos de bronze, lá no lá em Qumran. Alguma coisa assim, né? Eu acho que tudo é conjectura. Tem também a conjectura do Ron Wyatt, que é um adventista que disse que teria encontrado a arca. E eu vendo o camarada, os vídeos dele, ele chorando, não é possível, entendeu? Até porque a teoria dele faz sentido, porque lá no Gólgota, né, o sangue teria descido, e lá embaixo tem, de fato, vamos dizer assim, os resquícios, né, de um pódio, de um lugar onde uma cruz estava. E que, teoricamente, seria a tumba de Adão também, alguma coisa desse tipo, né? Isso, porque os rabinos dizem que lá o mundo foi criado, ali Adão foi criado, né? E, obviamente, eu acredito que todas essas conjecturas nós vamos chegar à conclusão e à verdade quando a gente estiver diante dela. Eu nunca fecho em nada, mas eu sempre fico olhando todas assim, eu fico... Quando eu ouvi essa do Copper Scroll, dos pergaminhos de bronze, eu não imaginava isso. Quando eu ouvi também sobre o monte do monte na Arábia, Sim, Jabal al-Jabez, né? Que é o verdadeiro Sinai. Eu fiquei impressionado, eu fiquei assim, meu Deus, como que isso estava Não, lá? isso daí eu sei há muitos anos, tanto é que eu nunca levo ninguém para o Sinai no Egito. Mas a Bíblia é clara, o Sinai é na Arábia. Paulo falou, né? Paulo falou, então como é que pode ser no Egito, entendeu? Óbvio que a mãe de Constantino, quando ela veio para a Palestina na época, né, para descobrir os lugares sagrados, falaram que podia lá ser lá, por conta de todas as características. Mas eu não tenho dúvida, se você pegar, inclusive, a visão de satélite, você vê que o monte ele é fumegado. Ele tem queimado em cima mesmo, é verdade. Você tem inscrições em hebraico embaixo, entendeu? Ou seja, isso não tem dúvida que seja lá. A questão da arca... Eu só não fui lá porque eu tô muito gordo. Eu não consigo subir ainda, eu tenho que emagrecer para poder subir lá. É verdade. Não, eu nunca levei ninguém para aquele Egito, ali para aquele monte no Egito, porque eu sempre soube que não era lá. Eu falo, esse lugar na Arábia Saudita é um lugar inexpugnável. Tem até um documentário no YouTube que as pessoas fizeram e o cara entrou escondido, entendeu? Eu tenho um amigo que entrou e quase foi morto. Ele entrou e um beduíno levou ele, só que ele estava tomando banho de mar e aí ele e os amigos, assim, né? E aí eles olharam uns para os outros, estavam cheios de bolinha vermelha. Que bolinha vermelha é essa? Era a mira das armas. Você tá de brincadeira. Quase foram mortos. Mas aí o comandante desceu lá, falou com eles em inglês e aí liberou eles e tal. Daí ele escreveu até um livro sobre o assunto. Tá? Mas vamos continuar, por favor. Desculpa a interrupção. Mas que aí, quando a gente encontra alguém que gosta das coisas, a gente fica falando
por favor, continua. Então, eu acredito, Ângelo, que nós estamos vivendo no tempo que antecede a vinda de Jesus. E eu tenho a interpretação, eu acredito nessa interpretação, quando Jesus fala sobre a figueira, inclusive quando ele fala, né, sobre vocês são capazes de interpretar se quando vai chover por causa da coloração do céu, e não são capazes de discernir o sinal, que no caso era a presença dele, né? Ele era o Messias que cumpria todos os requisitos do Velho Testamento e eles não eram capazes de entender. Mas ali é uma cegueira espiritual, porque Jesus, ele cumpria todos os requisitos, mas eles estavam tão, vamos dizer assim, fechados para uma nova interpretação, que eles ficaram o tempo todo brigando com ele, porque ele curava no sábado, não é? E não discernindo o tempo. Colocou no fim das contas, né? Exatamente. Mas, no final das contas, a falta de discernimento levou ao engano total. E esse teu tema é tão interessante, porque se nós estamos vivendo, né, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4:1, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, das capacitações espirituais mais importantes dos últimos dias é discernimento. Ai, meu Deus, é isso aí. Porque senão vai ser enganado. Para mim, discernimento tinha que ser um negócio que tinha que estar assim... É uma placa gigante na frente das igrejas. Não existe dom mais importante e atitude mais importante do que discernimento. Porque é a primeira coisa que Jesus fala, Mateus 24, versículo 4. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. É o primeiro. Isso é muito sério, meu Deus. E hoje você percebe que dentro das igrejas as pessoas estão chegando às multidões, mas são pessoas muito neófitas, são pessoas que não discernem nada. Quer dizer, eu acho maravilhoso o fato de que a gente tem acesso a milhões e milhões de pessoas, né, através dessas plataformas, mas, por outro lado, antigamente eu era pastor das minhas ovelhas. Hoje as minhas ovelhas ouvem todo mundo. Sabe, ultimamente Deus começou a falar comigo, eu comecei a me incomodar com essa teologia de coaching, que começa a colocar o homem no centro, e tira a cruz do centro, tira os princípios mais importantes. Eu tive gente que saiu da minha igreja porque eu comecei a pregar isso. Por quê? Porque já estavam sendo pastoreados muito mais por outros que estão na internet do que por mim mesmo, que sou um pastor que estuda a palavra há mais de 40 anos, estudo para valer nas línguas originais e tudo. Então, hoje, não basta, Ângelo, você... ter acesso à informação, você tem que ter discernimento. Porque o discernimento é o que dá aquele sininho lá no fundo. Ouve a mensagem de heresia e fala, pera lá, tem alguma coisa que eu não entendi ainda, mas que está errado aqui. O John Piper fala dos presbíteros que trabalham com ele, os diáconos, e ele fala assim, eles não fizeram teologia como eu, mas eles têm um faro para a heresia, que eles podem não saber na hora, assim, conjecturar exatamente o que está errado, mas eles sentem de longe que tem um negócio errado. Sim, porque o discernimento de espírito se dá no nível do espírito. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque está cheio de teólogos que têm degrees, que têm mestrado, doutorado, né, pós-doutorado, livre docência, e que são céticos, que não creem na Bíblia, que já estão querendo reinterpretar a Bíblia. Isso é o que? Conhecimento humano, mas falta de discernimento. Então, nós precisamos. E os profetas de Deus, que Deus levanta na última geração, eles têm que denunciar. Eu sou uma pessoa que eu procuro ser educado, eu não gosto de citar nomes, mas eu não vou me calar. Porque hoje em dia tem muita gente falando bobagem, entendeu? Na internet, e eles não têm nenhuma vergonha de usar desse veículo aqui para enganar trouxa, entendeu? E ensinar mentira. E o que é pior, pensando textos bíblicos fora do contexto, usando-os para pretexto e para enriquecer, né? Então, eles precisam ser combatidos na palavra. E, obviamente, você fica sendo visto aí como alguém radical, né? Que não... E eu falo, senhor, eu vou sempre rebater com educação, porém, eu vejo que o meu papel é ensinar o meu povo, a minha igreja, mas também... Os próprios que ensinam, eu sinto assim que muitos dos
que poderíamos chamar de falsos profetas ou falsos mestres. Eu sei que os mais tradicionais não concordariam comigo, mas eu acredito que vários deles são irmãos que nasceram de novo. E que, Claro, claro. e que eles estão tão enganados que é por isso que eles enganam. Porque o maior mentiroso, o maior enganador é aquele que é super convicto do que fala. Então, eu oro para que essas pessoas se desvencilhem dessa loucura e volte para a sensatez, como Paulo fala sobre eles, né? Agora, por que que isso acontece? Isso acontece porque nós vivemos na chamada era do pós-moderna, Uhum. onde o princípio que a palavra de Deus é inerrante, é imutável, já não é tão verdade para a maioria das pessoas. Quando eu me É. converti, no dia 27 de fevereiro de 81, até os ímpios viviam mais como crentes do que alguns crentes na igreja hoje. Uau. Hoje, o mundo mudou tanto que dentro das igrejas você vê pessoas com mente de pós-modernidade, ou seja, questionam a Bíblia, leem a Bíblia e falam isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, mas que falam em línguas, que falam glória a Deus, que cantam os cânticos, que choram, mas que não fecham com a Bíblia. Essas pessoas estão à mercê do espírito de engano. Uau. Porque aí vem qualquer um usando um versículo bíblico, mas tirando do contexto, do arcabouço da Bíblia, porque a Bíblia ela tem, né, uma verdade que vai do começo ao fim. E Uau. hoje você percebe que a igreja de Cristo, ela não tem muitas pessoas preparadas na Bíblia, no ensino das Escrituras, para poder reagir a essas heresias. E Uau. esses camaradas que são sinceros muitas vezes, Sim, sim. eles acabam sendo enganados e depois se tornam enganadores. Quando fala sobre esse momento do princípio das dores, eu não sei se o irmão chega a conectar com isso, mas algumas vezes eu conecto o princípio das dores com Isaías 26, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que diz assim, ó, Isaías 26, que eu gosto muito de cross-reference, né? Nós publicamos um livro, eu nem sei se eu tenho ele em português aqui, mas eu vou te mandar ele, mas a gente, em inglês é esse aqui, ó. Ele é do pessoal, ele é a hermenêutica dos autores bíblicos, mas a gente fez ele em Não. português. Eu vou te mandar depois, eu vou pedir para os meninos seu endereço, eu vou te mandar. Eu vou comprar no Kindle. Eu leio bem inglês. Eu sou apaixonado por referência cruzada. E aí eu fiquei pensando de onde que Jesus tirou o conceito de dor de parto. E esse versículo parece ser um deles, porque ele fala assim, ó, Isaías 26, a partir do 16, 17. Ó Senhor, diante de ti fomos como a mulher grávida, que tem dores de parto e dá gritos de dor quando está para dar à luz. Engravidamos e tivemos dores de parto, mas demos à luz vento. Aí eu fiquei pensando, como assim? Por que vento? Olha, a próxima frase explica. Não podemos livrar a terra. Ou seja, o chamado de Israel de abençoar a terra não aconteceu por causa do sofrimento deles. Nem demos à luz moradores ao mundo. E aí, o que eu entendi do verso é que o versículo 19 é como se fosse Isaías respondendo para Israel, diante da tristeza de Israel, Isaías dizendo, os teus mortos viverão, ou seja, sua dor de parto vai gerar ressurreição dos mortos, sim. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. O teu orvalho é orvalho de luz e a terra dará à luz os seus mortos. Só que aí vem o versículo 20, que me parece estar falando da grande tribulação, porque ele diz assim, ó, vem, povo meu, e entra nos teus quartos e fecha as tuas portas, esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade, e a terra revelará o sangue que nela está e não encobrirá os mortos.
E nem falei do 27, que fala que vai castigar o próprio Satanás, né? Então, quando fala sobre esse princípio das dores, o que me vem à mente é essa realidade de que... Porque quando a gente pensa no princípio das dores, parece só assim, é uma coisa que dói, é um problema. Mas, na verdade, é um parto. Nós estamos num processo das primeiras dores para dar à luz algo que... A dor é ruim, claro, a dor é ruim, mas o que vem depois como consequência é maravilhoso. Eu acho que Jesus fala um pouco sobre isso também, se eu não me engano, em João, que ele diz que quando está para dar luz, no momento é um momento de dor, mas depois a mulher esquece a dor diante daquilo a figura é bem essa, ou seja, os sinais, na medida que os sinais eles vão aumentando de magnitude e também aumentando de frequência, são sinais para evidenciar o nascimento, né, que vai dar à luz a vinda de Jesus. Aí, no caso, a pergunta que precipitou todo o discurso de Mateus 24 é os discípulos perguntando: quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino, né? E aí ele começa a falar de uma série de coisas e fala, antes de que as coisas aconteçam, tem o período que nós estamos vivendo agora, que é o princípio de dores. Tudo que acontece aqui vai aumentar. Eu vou, amanhã, dia 10, a gente vai ter uma aula sobre sinais dos tempos. Tem uma coisa que os discípulos perguntam naquele versículo, que eu sempre pergunto para meus alunos assim, de onde é que os discípulos tiraram isso? Que eles disseram assim: qual será o sinal da tua vinda? Aí eu pergunto para os meus alunos, mas eles sabiam que ele ia? Como que vinda? Eu deixo os alunos, ó, dar uma briga na sala de aula. Não, não é difícil de entender isso. Porque, veja, a visão escatológica do Mashiach, ela sempre existiu. E ainda hoje existe a visão do Mashiach. Só que o Mashiach, no conceito que eles sempre tiveram, era a visão de que ele viria, primeiro, para produzir a paz no mundo, e segundo, para governar o mundo inteiro. Nessa altura, eles já tinham discernido que Jesus não iria fazer isso agora. Porque ele tinha acabado de falar, né, no versículo 39, enquanto vocês não falarem Baruch Haba B'Shem Adonai, não tem nada. Acabou, não tem mais ser, nunca mais vou beber do fruto da vinha enquanto vocês não disseram, bendito que vem em nome do Senhor. Agora, isso é uma coisa que divide até os rabinos, porque você sabe, essa visão que muita gente tem e explica porque os judeus rejeitaram Jesus, né? Porque, primeiro, ele não fez a paz. Segundo, ele não governou o mundo. Muitos rabinos, quando olham para as escrituras, eles chegam a pensar em dois Mashiach. O Ben David e o Ben Yosef. O Ben Yosef é o que vinha para sofrer. Porque José é um tipo dele, né? Isaías 53 e outros textos, Salmo 22, daí por diante. E o Ben David é aquele que vai governar o mundo. Eles só não entenderam que, na verdade, é um Messias só, mas vamos dizer assim, numa narrativa de dupla referência. A primeira vinda ele vem para sofrer e a segunda vem para reinar. E fica tão evidente que quando ele fala, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque ele... Sabe? E ele fala sobre anunciar o ano oportuno e o dia da vingança. Isso é o texto de Isaías. Mas quando Jesus repete isso, ele omite o dia da vingança, porque não era para aquele tempo, era para depois. É verdade. Então, na verdade, eu creio que ali os discípulos já tinham o entendimento de que não era daquela vez. E Jesus já tinha falado que ele ia voltar. Em João capítulo 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou ter dito. Eu irei para o Pai, prepararei-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele já tinha ouvido a respeito da volta dele. Agora, pensando sobre o princípio das dores, vamos... usando um método mais simples de ensino para as pessoas, vamos supor que nós dividíssemos o princípio das dores ali do versículo 4 de Mateus até o 14, talvez, né?
O 15 começa a grande tribulação, né, na verdade. Tem a abominação da desolação e começa a grande tribulação. Quais desses sinais desse tempo do princípio das dores que você percebe que talvez não está tão evidente, que ainda precisa ter uma evidência maior para nós falarmos assim, agora está mais já encaminhando para esse lado de uma mudança de tempo? Eu gostaria só de falar, antes de responder esse aspecto, se eu me perder, você chama de volta. Por favor. Quando Jesus fala da parábola da figueira, não sei se você tem esse entendimento, para mim fica claro que a parábola da figueira é Israel. E veja, um pouco antes, Jesus amaldiçoou uma figueira, entendeu? Porque ela não deu frutos. Então, ali fala, literalmente, de que Israel ficaria num tempo, né, na frigideira, ou seja, na geladeira, porque não entendeu o tempo da visitação. Mas a figueira, Jesus usa a seguinte figura, de novo olhando para o tempo. Quando vocês olham para a figueira e vocês veem as flores e as suas folhas, vocês sabem que está próximo o verão, porque a primavera antecede o verão. Então, na primavera, quando as árvores florescem, logo depois vem o verão, todo mundo sabe disso. E aí ele diz, não passará essa geração que viu a figueira florescer sem que eu volte. Então, para mim, aqui fica evidente que a volta de Israel é um sinal profético, sim. Não é só uma evidência, vamos dizer assim, superficial. Para mim, ali começa. Agora, só fica a seguinte... Aliás, são 3 perguntas. Quando ela, de fato, floresceu, foi em 14 de maio de 48? Eu não acredito, porque Israel sem Jerusalém não é Israel completo. E todas as coisas, do ponto de vista escatológico, acontecerão a partir de Jerusalém. Então, para mim, floresceu em 67, na Guerra dos 6 Dias. Agora, a outra pergunta que se faz, qual é o tempo? Quanto tempo dura uma geração? Na Bíblia tem 40 anos, na Bíblia tem 80, na Bíblia tem 100 anos. Deus fala com Abraão, né? Fala com Abraão, que ele ficaria 4 gerações, ficaram 400 anos. Então, pode ser que seja 100 anos. Pode ser que seja o tempo de vida de um homem que nasceu naquele tempo. Mas eu creio que nós estamos nesse período, nessa geração em que Cristo vai voltar. Agora, em relação aos sinais que faltam, eu não creio que falta sinal nenhum. Eu creio na iminência da volta de Jesus. Jesus pode voltar agora. E veja, Ângelo, em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que tínhamos que esperar algum sinal. O Paulo, que foi o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele acreditava que Jesus ia voltar no tempo dele. Então, eu acredito na doutrina da iminência da volta de Jesus em qualquer momento. Se você colocar um sinal que não tenha se cumprido para que ele volte, você então vai gerar nas pessoas, eu não vou fazer isso porque ainda, porque ainda não aconteceu. Eu penso que ele pode voltar a qualquer hora. E todos esses sinais, que não só Jesus falou, mas Paulo, né, sobre o tempo em que nós vivemos, que antecede a volta de Cristo, na minha opinião, já estão se cumprindo todos ao mesmo tempo. Até o acordo de paz, né, que a gente sabe que vai evoluir para um acordo que vai permitir com que islamitas, judeus e cristãos tenham um relacionamento pacífico, em que o terceiro templo vai poder ser construído, ainda não ouvimos nada. Eu vi um árabe falando que... Não, um árabe não. Aqueles judeus ruivos, ruivo porque pinta a barba, que eles... Não, acho que é Islã. Que eles queriam fazer um muro com as 2 casas juntas, no mesmo lugar no templo. E eles falando que ia ser a casa de oração para todas as nações. Não, eu fiquei impressionado. Veja, hoje você já tem no Catar sendo construído o monumento do Crislã, por conta do acordo de Abraão. Você já está sendo construído uma mesquita, uma sinagoga e uma catedral. Já existe isso. Né? O Papa já está alinhavando com os muçulmanos esse acordo de paz. O problema é missionário brasileiro concordar com isso também. Né? Aí dá um negócio aqui dentro que...
Bom, a gente sabe que os judeus vão crer no falso Cristo primeiro, né? Uhum. Só no final da grande tribulação que eles vão olhar para o céu, vão ver o sinal, né, de Zacarias que fala que mãos, que são esses sinais nas tuas mãos? E ele vai dizer, essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E ali o povo de Israel em peso vai se converter. Mas tem um detalhe, eu não acredito, esse acordo de paz ele vai necessariamente garantir que Israel construa o terceiro templo lá. Mas não vai ter que destruir nenhuma daqueles dois monumentos. Nem a mesquita de Al-Aqsa, que fica ao sul do Monte Moriá, e nem o Domo da Rocha. Por quê? Porque na época em que os sacrifícios eram feitos no templo, a vaca vermelha ela era sacrificada lá no Monte das Oliveiras, e dali, pela porta dourada, a pessoa podia ver a entrada do templo. Então, eles têm que estar alinhados. E quando você vai a Jerusalém, eu fui agora, em junho, e você sobe no monte do templo, você percebe que a porta dourada não está alinhada no Domo da Rocha. Então, já existem arqueólogos e teólogos que afirmam que o terceiro templo será construído à direita, de quem olha do Monte das Oliveiras, à direita do Domo da Rocha, porque aí dá certinho, alinhado, né, o Monte das Oliveiras, a Porta Dourada e também o terceiro templo. Outra coisa, lá em Apocalipse, quando o anjo fala para que ele meça, né, para João medir, ele diz assim, olha, você meça o templo, mas não entra no átrio dos gentios. Deixa de lado o átrio dos gentios. Gente, está claro que na hora da grande tribulação, o terceiro templo vai estar lá naquele monte, mas ele não vai poder afetar a área dos gentios. Que área é essa? É o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Então, é possível que o acordo de paz permita a construção do terceiro templo e eles comecem os sacrifícios, né? Na minha opinião, ele vai ser inaugurado oficialmente exatamente no meio da grande tribulação, quando o anticristo vai ser rejeitado, né, pelos judeus, e a partir daí ele vai ser, não só pelos judeus, como por todos aqueles que estiverem se convertendo nesse período, né? E ele vai começar a perseguir o povo de Deus e vai matar como nunca houve, né? Jesus deixa claro que será um tempo, uma tribulação que nunca houve na história da humanidade. Eu costumo dizer que Stalin, Hitler, que foram os piores tiranos da história, não se compararão, né, com o anticristo. Ele será muito pior. Quando você pensa no anticristo, você que a gente sempre escreve a lápis, né, a nossa escatologia, né? Mas e se isso não pegar mal para você por causa das coisas políticas, né? Mas você tem algum sentimento de onde que vem? Quando eu falo sentimento, você entende, né? Não, algum discernimento. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O segredo ali é que fica claro, segundo Daniel, estudando a estátua e também depois os animais, que ele virá do Império Romano reconstruído. Acontece que o Império Romano ele se expandiu muito e ele atingiu também o Oriente Médio. Tanto é que aquelas duas pernas, né, que se dividem depois dos 10 dedos, na minha opinião, vamos dizer assim, a separação do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Ocidente, capital Roma, Oriente, capital Constantinopla, atual Istambul. Então, na minha opinião, de fato, o espectro range, né, o alcance desse império vai da Europa toda e alcança também as nações muçulmanas. Eu tendo a crer que ele... E quando você vê, por exemplo, que o material da perna é ferro misturado com barro, para mim o ferro fala de um material duro, que fala do quê? De uma nação que é despótica, tirânica, que não tem democracia, mas o barro fala de maleabilidade, fala de democracia. Então, para mim, o anticristo ele unirá esses dois mundos. O mundo ocidental europeu, que é um mundo de democracia, e o mundo islâmico oriental, que é autocrata, teocrata, né? Como se fosse democracia. Tese e antítese. Exatamente. Okay. E o anticristo vai ser a síntese.
Entendeu? Dentro dessa dialética, eles vão fazer uma paz. Por quê? Porque quando você olha, por exemplo, para os 4 selos, né? O primeiro, o cavalo branco, para mim é o anticristo, o vermelho fala de guerra, o preto fala de fome, de pestes. O cavalo, o quarto cavalo, o cavalo que está lá pale no inglês, ou amarelo no português, no grego é chloros. Chloros é verde. Então, como é que pode ser verde? Ah, pastor, mas por que traduziram, então, para amarelo? Não é? É porque verde. não existe na natureza cavalo branco, nem... Cavalo branco tem, vermelho tem, preto tem, mas verde não tem. E eu já vi bandeira branca, vermelha, verde e preta em algum lugar. É isso que eu digo. Quando eu falo que o verde é a marca do Islã e a soma de todas as cores é o que faz da maioria das nações islâmicas, ou elas são verde, ou são verde e branco, ou são vermelha, preta, branca e verde. Então, na minha opinião, esse camarada, ele tem um pé no Islã. E quando eu fiz um estudo muito profundo algum tempo atrás, fazendo uma comparação do Mahdi, que é o 12º imã, aquele que vem para fazer a jihad, que é a Guerra Santa, com o anticristo. É um paralelo perfeito. Tudo que um é, o outro é. Os jovens de hoje em dia não lembram, mas parece que é o negativo, né? Parece que é a mesma coisa. Parece que a escatologia islâmica e o Mahdi e o próprio Jesus, né? O Isa, para eles, o falso profeta, é muito igual. Por isso que eu acho que a gente não tem toda a clareza ainda. Mas eu creio, sabe? Algumas pessoas dizem, mas pera lá, onde vai ser o centro disso? Essa Babilônia, o que é? É Roma, pelo fato de ter 7 montes, mas Istambul também tem 7 montes, a cidade de 7 colinas. Eu acredito, sinceramente, que esse camarada ele vai ter uma ascendência tanto judaica quanto islâmica na família dele, para que ele possa ser reconhecido pelos judeus e também ser reconhecido pelos islâmicos. Agora, uma coisa interessante, eu acabei de voltar de Israel e eu via em todo lugar, eu leio bem o hebraico, né? Falo razoavelmente bem o hebraico, mas eu leio tudo. Então, eu estava andando, um táxi aqui, eu via um camarada vestido como um rabino e tal, e escrito em hebraico assim, Hamelech Hamashiach Yehi, que significa o Messias, o rei Messias já veio. Essa palavra Yehi é a mesma palavra lá do Gênesis de haja luz, Yehior. Eu li aquilo e falei, meu Deus. Aí eu perguntei para o taxista, falei, o que é isso aí? Eu tinha entendido o que estava escrito, mas eu queria saber. Ele desconversou. Perguntei para outra pessoa, desconversou, isso aí são os radicais e coisa e tal. Quando eu recebi a Aline de Israel, no meu canal, eu perguntei, Aline, eu li isso, aquilo. O que é isso? Ela falou, não, tem um grupo de judeus que diz que o Messias já veio. E esse cara que devia ser o Messias já morreu. Eu falei, então não era para ser o Messias. Ela falou, não, mas eles estão crendo na iminência da vinda do Messias. E eles estão se preparando para isso, entendeu? Então, eu vejo que o espírito de engano está tomando o mundo. E o viés de cada um do engano varia. Se você vai para a Europa, o engano é posso viver sem Deus. Deus não existe. Se você vai para Israel, e principalmente nesses grupos mais fervorosos, radicais, o engano é que o Messias é outro que não seja Cristo. E quando você vê numa nação como a nossa, que está vivendo um grande avivamento, você vê que o engano ele toma forma de tirar Jesus do centro. E Jesus é o centro, meu irmão. Se Jesus não for o centro, todo o resto é balela. Oh, Deus. Então, eu vejo que um dos sinais mais evidentes que nós estamos vivendo hoje é o engano. E pessoas até que você sabe que são piedosas, pessoas que são verdadeiras, caindo nessa, mudando o discurso, achando... Olha, você que prega muito sobre isso. Alguns pastores falam, pastor, se eu começar a pregar o Apocalipse, o povo tem medo e vai embora. Ao contrário, o povo está com fome, não é? Nós temos que pregar a respeito disso, mas o engano está se multiplicando.
Nossa, minhas perspectivas todas escritas a lápis, como eu estou falando, né? Que Eu dá para tenho, pagar com borracha, né? é, eu tenho a impressão que pode vir da Turquia, porque eu vejo algo ali forte na Turquia acontecendo. Sobre os sinais, tem alguns sinais da não da grande tribulação, do princípio das dores, quando fala que as pessoas, em Lucas, que as pessoas iriam ver sinais espantosos nos céus e iriam ficar com medo, né? É, Eu fico pensando assim, gente, porque às vezes parece que é assim, uma queda de estrela, mas às vezes parece que é uma aparição de demônios mesmo, assim, uma coisa forte. A maneira interessante, parece que é muito intenso aquilo. Então, isso é uma coisa que eu fico muito me questionando, querendo entender. E dois elementos, eu não sei se você sabe quem são meus pastores, mas como eu gosto de brincar, eu sou fiote de Walker, né? Então, a família Walker, eu sou John Walker, Harold Walker, são os meus pastores, né? E uma coisa que o seu John Walker sempre falava era sobre a igreja gloriosa, né? Então ele sempre anelou e clamou a Deus por esse levantar da igreja gloriosa que estaria pronta para a volta de Jesus. Mas o filho dele, que é o meu pastor, né? O Harold, o Haroldo, ele dizia assim, diz assim até hoje, que não é possível ter uma igreja no mesmo nível de unção como Atos, se nós não tivermos o mesmo evangelho que era pregado em Atos. e Que você o quer ver uma coisa? igreja, né? E aí o que ele comenta muito é o seguinte: o evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações e então virá o fim. Aí o que ele me perguntou e que eu pergunto nas aulas, que eu dou também é: será que é evangelho do reino que estão pregando por aí? E aí dá um desespero, parecendo assim, meu Deus, se tem que restaurar, reformar o evangelho para depois Jesus voltar, meu Deus, nossa, Jesus vai voltar daqui a trocentos anos. Só Eu que não entendo assim. é Eu creio que ele será pregado na grande tribulação, o isso. evangelho no reino, e aí então, segundo a própria visão sua pós-tribulacionista, Jesus vem. Mas E veja, uma... vai ser pregado por quem? Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê os 144 mil, você vê as duas testemunhas, você vê os milhões que vão morrer e que vão, né, que vão ser um testemunho vivo, porque vai ser um tempo terrível. O camarada vai ter que escolher se ele vai aceitar aquela maldita marca, aquele número da besta, ou se ele vai permanecer com Cristo. Então, até a isso. morte deles vai ser testemunho. E lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim, eles o venceram. Está falando daqueles que morreram. Pela É, palavra do seu testemunho e é. pelo sangue do Cordeiro. Então, Mesmo diante da morte, não amaram a a própria vida. própria vida. Então, esse tempo, o evangelho será literalmente restaurado E uma para coisa que que eu tenho Jesus assim, venha. de esperança, que a gente fica olhando assim, meu Deus, quando que o evangelho do reino, né, vai ser? Mas eu lembrei de Apocalipse 14, que diz assim: veio o anjo voando do céu, trazendo um evangelho. Então, assim, por mais que os homens corrompam o evangelho na O terra, próprio anjo vai pregar. vai trazer um evangelho para ser pregado com poder no fim dos tempos. E como a gente falou, somos de perspectivas diferentes, mas eu penso que tem um ponto, não, quer dizer, tem centenas de pontos em comum. Mas acho que uma coisa que eu queimo, e eu creio que você queima também, independente das ordens de eventos, é esse anseio de ver avivamento acontecendo na igreja cada vez mais. Sabe, de que ser grato pelo avivamento que Deus tem enviado e, ao mesmo tempo, anelar para que ele continue aumentando e aumentando e aumentando o avivamento, porque quanto mais pessoas converterem e quanto mais o discipulado for profundo, quanto mais pessoas prontas para a volta de Jesus, eu creio que isso que
o que queima o coração, ao invés da gente criar reinos separados, não, isso aqui é o meu, isso aqui é... Se a gente conseguir juntos liberar essa onda sobre a nação de pregação do evangelho, de grande comissão, para mim, o meu coração queima por isso, e eu sei que o seu também queima. Então, assim, eu queria te pedir, a não ser que você tenha mais uma coisa específica para falar, se você pudesse orar por nós, não é só por mim, porque tem muita gente ouvindo aqui, orar por esse derramamento, porque assim, eu li várias pessoas falando, você tem que falar para o Lamartine que Jesus volta depois da tribulação. Aí eu ouvi outros falando assim, você vai agora entender que Jesus vem antes, hein? Eu falei, querido, o meu clamor, assim, sinceramente, eu nunca fui o cara da escatologia. Não, a escatologia que me pegou, eu não fui atrás dela. A minha coisa sempre foi a presença de Deus. Eu sempre fui apaixonado por isso. E eu li em Apocalipse 21 que um dia a Nova Jerusalém ia descer e que Deus ia vir. E aí isso virou minha paixão. Eu não sei como, assim, eu tenho minhas convicções, mas a minha paixão é essa, que Deus vai morar com a gente, que Deus vai estar com a gente, e eu sonho com isso todos os dias. Então, eu queria pedir assim, porque talvez você não saiba, mas eu e vários aqui na nossa igreja temos uma admiração muito grande por você, então poder receber essa oração para a gente é muito importante, porque a gente quer que o espírito de avivamento e clamor cresça no nosso coração. Se você puder fazer isso por nós, a gente ficaria muito grato, irmão. Bom, quero agradecer primeiro o convite, foi maravilhoso estar aqui conversando com você. Eu também penso exatamente assim. Eu tenho muita sinceridade perante Deus, mas todos os dias eu falo, Senhor, eu quero ganhar almas. E eu creio que antes da vinda de Cristo haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Como diz, o lavrador espera colher o seu precioso fruto, agradando as chuvas serôdias e as últimas chuvas. Então eu creio que as primeiras chuvas foram as chuvas do Pentecostes, as últimas são dos últimos tempos. E eu creio que esse mover de salvação, de avivamento, está sobre a igreja. Eu declaro, eu profetizo salvação dos milhões e milhões de toda a língua, de todos os povos, em todas as nações, de todas as idades, de todas as classes sociais. Senhor, nós queremos agora, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pelo egoísmo. Muitas vezes, ó Deus, não estamos vivendo, Senhor, a dimensão e o poder do Teu Evangelho, Senhor, por conta dos pecados, por conta, Deus, dos desvios, ó Deus, dos propósitos. Nós queremos declarar que o nome de Jesus é sobre todo nome. Não há outro nome que importa pelo qual sejam salvos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Senhor, eu declaro que na nação brasileira, Senhor, nós ainda teremos, ó Deus, a oportunidade de proclamar que só Jesus é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo aquele que me ouve aqui, Senhor, seja tocado por esta palavra, que abra sua boca para profetizar, para proclamar, para pregar que só Jesus é o Senhor. Vem, Espírito de Deus, nos empodera, ó Senhor, convence-nos dos pecados e dá-nos, ó Deus, ó Senhor, o espírito correto de humildade, para que, Senhor, ao nos humilharmos, o Senhor engrandeça em nós. Senhor, ó Deus, quebra todo espírito de soberbo, quebra, Senhor, todo espírito que nos tira, Senhor, da glória do Altíssimo. Senhor, atrai a tua glória para nós, ó Deus, através de um povo que te adora verdadeiramente, Senhor. E obrigado pelas milhões de vidas que estão vindo, pelas milhões de vidas que estão se convertendo em todas as nações. Eu te agradeço, meu Deus, por viver nesse tempo que podemos, ó Deus, ainda que lutar contra o diabo, contra os seus enganos, ver a tua presença da transformação das vidas que estão chegando, ó Deus, buscando ao Senhor. Obrigado, Pai, tem misericórdia dos que estão andando no caminho do engano e traze-os de volta, Senhor.
que a tua igreja na terra, Senhor, entronize o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus e a Yeshua HaMashiach, que só Ele, Senhor, seja o centro da igreja. E, Pai, de qualquer que seja, Senhor, o destino da igreja, prepara-nos, ó Deus, prepara-nos para o encontro com Cristo, seja num arrebatamento pré-tribulacional, seja, Senhor, numa passagem pela grande tribulação. Prepara-nos, ó Deus, e dá-nos forças, ó Pai, para vivermos como o Senhor espera de nós, transmitindo o teu amor, transmitindo a tua palavra com verdade. E, Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento para dirimir as dúvidas, para vencer todo o engano e os sofismas do diabo, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, o pastor Ângelo Basso, a sua igreja, Senhor, suas ovelhas, multiplica o seu celeiro, Senhor, a sua autoridade, a sua influência, oh Deus, através desses instrumentos, e levanta, Senhor, outros homens e mulheres cheios do temor, que possam pregar sobre Jesus até o tempo em que o Senhor assim determinar. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém, amém, aleluia. Obrigado, meu querido. Querido, ó, eu tenho duas coisas para te falar. Primeira, a gente tem uma plataforma de estudo de escatologia, chama Mascalim, e ela é toda pós-tribulacionista e tal. Enquanto você orar, você sentiu o Espírito Santo dizendo assim para mim: convido o Lamartine para que, se for para alguém explicar uma posição diferente, que seja alguém honesto, que não seja alguém de uma posição contrária. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que, se você tiver tempo e oportunidade, é uma plataforma que vários jovens pós-tribulacionistas escutam, mas eu não queria, eu senti isso bem forte queimando, assim, eu não, por mais que eu não concorde, eu não quero que a visão de um irmão meu seja mal representada por preconceito, porque eu já me senti assim com outras visões. Eu já me senti assim com outras visões. E eu não quero, então, assim, primeira coisa é isso, eu queria estender esse convite. Se Deus confirmar no seu coração, você é nosso convidado, eu mando minha equipe aí filmar você, e eles... Não, eu queria até fazer aproveitando a tua proposta, eu queria te fazer um convite para um dia a gente sentar, passar um sábado inteiro, um expondo para o outro, para que a gente possa, né, discutir os pontos que nos levam a divergências, porque se a gente chegar a conclusões que sejam... Se não chegar, vamos continuar nos respeitando, mas se chegarmos a uma conclusão, a gente vai ter sinceridade para chegar e falar: olha, eu pensava assim, hoje eu penso diferente. Esse é um dos sonhos do meu pastor, e o pai dele morreu desejando isso. Eu vou te falar isso para que isso entre lá no seu coração. O pai dele morreu dizendo assim: o dia que os homens de Deus largarem a agenda de lado e relógio e tudo, e se juntarem para ouvir de Deus junto, é a hora que a revolução vai começar na igreja brasileira. E o que você está falando é semente disso. Eu vou contar para ele o que você falou. Não, ele vai chorar na hora que vamos fazer isso, eu tenho o maior prazer. Olha, Ângelo, quando a gente ensina, a gente tem que ter temor a Deus, porque eu não quero, obviamente, ensinar aquilo que é um engano. Por isso que eu sempre deixo esse espaço, embora eu creia no arrebatamento pré-tribulacional, prepare-se também para uma possibilidade de enfrentar a grande tribulação. Porque se acontecer, você não vai dizer: poxa, a vida não estava preparada. Tem que estar preparado. Mas eu acho saudável a gente sentar e conversar. Outro dia eu fui convidado para falar, para fazer um congresso sobre Apocalipse na primeira igreja batista de Orlando. Primeiro pastor brasileiro a pregar para o público americano em inglês. O pastor de lá falou: você fala bem demais, você vai pregar, você topa? Eu falei: claro que topo. Só que ele falou: agora eu quero te falar das minhas divergências. Ele é amilenista. Então, eu imaginei. Eu fiquei 2 horas com ele conversando pelo Zoom em inglês, né? Eu brinquei com ele, eu estou em desvantagem, né? Mas ele ficou bem tocado. E eu falei: olha, quando eu estiver aí, nós vamos sentar e vamos fazer isso, porque eu acho isso saudável. E eu quero sentar uma hora com você. Eu sei que você é um mestre, que é uma pessoa que tem profundidade. E vamos marcar, vai ser muito bom. Vamos.
E aí eu acho depois que a gente... Deus vai dar a oportunidade de a gente sentar em Jerusalém, na mesa de um amigo meu, que é o Asher Trader. Ele é o supervisor do nosso ministério, do Revive Israel, e eu acho que você vai gostar muito de conhecer ele. É um judeu messiânico que Jesus virou ele do lado avesso, sacudiu a vida dele. Eu acho que você vai gostar. Ele é companheiro do Dan Juster, de ministério, né? Então, eu acho que você vai gostar muito de Com ouvir ele. certeza, eu amo conhecer gente, principalmente judeus, né? Mas nós que estamos aqui no Brasil, vamos fazer isso qualquer hora dessa, vamos marcar. Vamos sim. E os irmãos que estão ouvindo aqui, gente, ó, meu convite do meu coração, amanhã, a gente quer servir vocês mais um pouco com a palavra. Então, à noite, nós vamos ter esse ensino fim do mundo, que as pessoas têm medo do fim do mundo, então a gente vai explicar o que é o fim do mundo na Bíblia, para vocês entenderem. Então, vocês podem entrar aí no meu perfil, clicar, fazer inscrição, que vocês vão ser abençoados. Deus vai falar com vocês demais. Irmão, muito obrigado. Foi assim uma noite que meu coração está saindo cheio. Muito obrigado, viu? Por Meu esse também. carinho. Muito privilégio, uma alegria. Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos os seus seguidores aí. Deus Fiquem te com abençoe. Deus. Amém. Amém.